Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Esse aqui é mais um episódio aqui do Varejo Cast para vocês e hoje a gente vai trazer um tema muito importante, porque, principalmente nos Estados Unidos, grandes marcas estão deixando os grandes centros. Olha, tema polêmico hoje, fica ligado que a discussão hoje está importante para o teu negócio. Bora lá! Você está no Varejo Cast. É isso aí, pessoal. Começando aí mais um episódio do Varejo Cast. Hoje vamos falar de migração, movimento, mudança de estratégia, ou seja, lojas, as consideradas big boxes, né, Caio? Aquelas grandes lojas que normalmente a gente vê nos grandes centros das cidades, das big cities, como eles falam lá fora, as grandes cidades, estão deixando essas grandes cidades e deixando um vazio ali naquela redondeza, né, Caio? E que é muito difícil de ocupar novamente. A gente vai conversar um pouquinho do que está acontecendo e será que isso tem um reflexo, ou seja, está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil? Não é um assunto dos mais prazerosos para discutir, mas tem uma suma importância para a gente bater esse papo, né, Fred? A gente até resolveu tirar ele do Varejo Cast News, que seria uma notícia que a gente poderia comentar, mas a gente vê que é um tema de tão importância que a gente resolveu trazer para esse papo meu e teu aqui, que é o papo mais aprofundado que a gente faz nos episódios, exatamente para poder dialogar com a nossa audiência aqui, bater um papo depois com o pessoal nas redes sociais, como é que eles estão percebendo isso no dia a dia, como é que eles estão percebendo isso na expansão de negócios, né? Em que pé que isso pode também acontecer no Brasil, em meio aí uma ressaca que o varejo está passando brasileiro, em meio a fechamento, questões aí de loja que estão hiper complexas aí por toda a crise que a gente passa nesse momento. E aí a nossa ideia é discutir um pouco o que está acontecendo nos Estados Unidos e pensar quais são as possibilidades disso acontecer ou não no país da mesma forma, certo? Certíssimo, né? E a gente, lembrando que essas marcas, elas estão deixando, então há um movimento de fechamento de lojas, porém, há uma migração para os subúrbios, as periferias, né? Então, não necessariamente uma notícia ruim, mas em alguns casos sim, né? Porque o fechamento não reflete numa abertura no mesmo volume, mas em alguns casos é mais uma migração, e a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Principalmente baseado na matéria que saiu lá fora, na CNN, que foi replicada na CNN Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Do que se trata, em termos gerais aqui, um pouco essa notícia ali publicada na CNN? Mais de 2.100 lojas, né, vão fechar aí em 2023 nos Estados Unidos. A maioria delas são lojas grandes, né? Então lojas como Bed Bath & Beyond, Foot Locker, Tuesday Morning, Nordstrom, Bath Body Works, né? Opa. Gap, Banana Republic, Walmart, Nordstrom, Party City, ou seja, são marcas tradicionais, algumas inclusive centenárias, né, como a Nordstrom, que estão fechando suas lojas, mas o grande destaque, Caio, é para marcas como Walmart, Starbucks, Nordstrom, né, que são marcas que o próprio Whole Foods, a gente já falou aqui sobre o fechamento de lojas do Whole Foods aqui, e a rede de farmácia CVS, ou seja, são ícones, né, do varejo mundial, né? E o Bed Bath & Beyond, que a gente sabe que é uma rede que está com falência nos Estados Unidos declarada, mas quando você fala essas outras redes, são redes que estão bem nos Estados Unidos, elas estão fechando loja da mesma maneira, né? Exatamente. E aí é claro que a gente fazendo um levantamento, principalmente esse primeiro dado que eu falei do número de lojas que vai fechar, né, previsão de fechamento em 2023, tem um levantamento da Morgan Stanley que é feito desde 1995, que de 1995 até 2021, ano a ano, se fechou mais loja do que se abriu, né? Então isso é um movimento que já vem aí desde 1995, né? Virou uma tendência que tem um nome que a gente já usou aqui várias vezes, né? E que a gente odeia esse nome, né, cara? Que é o tal do apocalipse do varejo, né, cara? Fala apocalipse é fim, cara. A gente não tá no meio do fim, a gente tá em transformação o tempo todo, né, cara? A gente tá sempre virando outra coisa, tá sempre tornando outra coisa. Pra cada loja que fecha, abre e-commerce, ou pra cada... Tem uma transformação de negócios ali acontecendo nesse momento, né? Exatamente, e é importante a gente perceber, a gente já falou aqui em alguns episódios anteriores, a gente até fez a metáfora com o inverno, você fala muito e tem um artigo muito interessante teu, seria muito interessante você colocar até no nosso grupo, na nossa lista VIP e também no LinkedIn, Caio, do grupo do Varejo Cast, novamente onde você fala que o varejo é cíclico, né? E a gente vê que esses movimentos acontecem. O que está acontecendo aí, a minha percepção, eu queria te ouvir também, por exemplo, quando a gente fala de pequenos negócios no Brasil, meu pensamento, minha ideia é que o pequeno negócio ele está sempre sofrendo de alguma maneira, né?
quando teve a pandemia não chegou crédito, graças a Sebrae, Senacs e tudo, eles tiveram aí um apoio muito grande, senão teria sido mais difícil passar por esse processo de transformação digital. A gente viu isso também com as chamadas independent stores, né, as lojas independentes, que são os pequenos negócios nos Estados Unidos, mas de tempos em tempos, mais espaços, é que a gente vê grandes marcas sofrendo, né, Caio? Quais são os grandes motivos alegados por essas marcas que estão bem no mercado para estar fechando loja nos grandes centros, Fred? São 4 principais motivos. O primeiro é o trabalho remoto. Isso é uma coisa que a gente vê, né, Caio, muito forte Isso aconteceu aqui, né, e vem acontecendo aqui também. Se a gente pega ali o Brooklyn, onde a gente visitou e passou um dia lá. A região do Brooklyn é uma região que, historicamente, é uma região de moradia, não de trabalho. Sim, dormitório, que o pessoal fala, né? Exatamente. Bairro dormitório, o pessoal vai pro centro e volta. Boa, exatamente. Então, a pessoa saía de manhã cedo, ia para Manhattan trabalhar, passava o dia lá, consumia lá, inclusive já voltava passava ali no mercadinho, no supermercado, já comprava ali o jantar e o café do outro dia e voltava para casa para dormir. Com a pandemia, isso acelerou a questão do trabalho remoto. As pessoas começaram a trabalhar aonde elas moram e com isso você tem menos gente circulando ali naqueles grandes centros, naquelas grandes cidades. Tendo menos gente circulando, eu tenho menos fluxo na loja, logo eu tenho menos consumo e aí eu tenho um custo ali que é o segundo ponto, né, que é os altos custos de aluguel, e aí com menos fluxo, menos vendas, porque as pessoas não estão mais circulando ali, o que acontece? Eu não pago a conta daquela loja. A conta não fecha, e é engraçado que você está contando história e qualquer varejista brasileiro que está aí situado nas grandes capitais enxerga exatamente o mesmo problema acontecendo no negócio dele hoje, né? Porque não mudou, que a gente costuma conversar aqui, né, tal, desde a pandemia. Eu acho que a gente entrou num reboot global e todo mundo tá na mesma página hoje, né? A gente sempre via alguma coisa que acontece lá fora demorar 2 ou 3 anos para chegar no Brasil como onda, e hoje não, né, cara? É no mesmo tempo, cara, que acontecem as coisas no mundo inteiro, né? E a gente vai exatamente este mesmo problema, né, das pessoas quererem permanecer nas suas casas e migrarem dos centros. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode pegar como exemplo a Vila Olímpia, né, dos Faria Limers e tudo mais. Se tem alguns escritórios ainda de pé, muitos trocaram, fecharam andares e em alguns momentos todo aquele serviço em volta, restaurantes, lanchonetes, tal, muitos sucumbiram em meio à pandemia, em meio a baixo tráfego. Ainda você vê um público voltando aos poucos. As quartas-feiras em São Paulo, por exemplo, são bem cheias. Aqui muita gente escolhe o meio da semana entre terça e quinta, né, para ir para o escritório, não ir tanto na segunda-feira ou tanto na sexta-feira, que são dias de maior trânsito aqui em São Paulo, né, como modelo híbrido. Mas você vê um movimento que fechou muita loja, fechou muito restaurante, fechou muito negócio, em meio a principalmente esses bairros que tinha essa grande concentração de negócios, ou grande concentração de serviços, de escritórios e tudo mais. Isso muda drasticamente no Brasil inteiro. Tá, então a gente tem o custo, a gente tem o trabalho remoto, mas a matéria traz alguns dados interessantes. Existiam, antes da pandemia, Caio, 9 milhões de pessoas, trabalhadores, que trabalhavam remotamente nos Estados Unidos. E isso triplicou. Até 2021, isso ao final de 2021, virou 27,6 milhões. Isso em termos de número. Aí olha que interessante. Essas pessoas, né, um trabalhador normal, passou a gastar de $2.000 a $4.600 a menos do que ele gastava nas grandes cidades. Então imagina, essa pessoa ia lá e em média gastava $2.000 a $4.600 por ano, né, de compras naquela cidade. Então, porque o café que eu tomo na rua, pegando no Brasil, é o pingado com manteiga que a gente come na padaria, é a bolachinha que você compra no mercadinho no meio da tarde, é o estacionamento, é aquela roupa que você passa lá, o estacionamento. Então tem uma série de questões que envolvem nosso dia a dia na cidade, exatamente. E aí o que é interessante, né, que a gente vai falar, e lá no final a gente vai amarrar com o nosso conceito de local, né, Caio, que isso só reforça o nosso conceito de local. Então, aonde esse dinheiro está sendo gasto agora? Está sendo gasto onde ele mora. E isso fortalece a comunidade e os negócios locais. Perfeito. Então, o dinheiro que circulava mais fora passa a circular onde a pessoa mora. E isso é bem interessante porque a economia dos bairros, a economia da local começa a ficar forte também. E aí a gente vê, né, porque a gente gosta muito de trabalhar os porquês aqui, né, Caio? Por que a gente viu tanta migração de loja em janeiro da Quinta Avenida para Williamsburg no Brooklyn, da Quinta Avenida para Dumbo no Brooklyn ou Bronx, né, entre outros lugares, bairros periféricos e outros distritos ali da cidade de Nova York, né? E isso vem só fortalecer aí e trazer fundamentos desse movimento dessas marcas. Exatamente o Brasil. Então a gente falou de uma primeira onda de impacto
que sai do centro e vai para a periferia da grande cidade. E que a gente já vê isso com todo esse universo que a gente vê no Brasil de negócios indo para mais negócios locais, se tornando negócios locais, né? Então, assim, os grandes supermercadistas fazendo movimentações de conveniência, de proximidade, para adentrar as periferias que ele não conseguiria colocar ou aportar uma loja de grande porte. Por questão de custo e por questão também de permanecer junto ao cliente, não perder aquele cliente para o mercadinho de bairro. Só que também tem um movimento importante aqui, que é importante frisar, principalmente quando a gente fala de classe média, classe alta e tal, muita gente na pandemia migrou da cidade grande para a cidade do interior, para a cidade litorânea. Houve uma migração grande, o custo de imobiliário dessas cidades, principalmente aqui quando você pega São Paulo, aí eu falo muito pelo meu umbigo aqui que é São Paulo, mas as cidades aqui do interior que são próximas, 1 hora e meia de carro de São Paulo aqui, né? Permite você trabalhar híbrido se precisar. Realmente o custo de imobiliário, o custo de vida nessas cidades aumentou pelo número de presença de pessoas, que pode ser exatamente o mesmo movimento que aconteceu em cidades americanas. Os caras não precisam mais de Nova York, porque eu não quero trânsito, eu não quero a violência, eu quero uma vida mais calma, um lugar onde eu crio meus filhos e tudo mais, eles começam a migrar. Então sai primeiro, no primeiro momento eu só fico no meu bairro, eu não preciso mais ir pro centro para trabalhar, e no segundo momento eu começo a escolher, optar por uma cidade melhor, ou uma cidade menor, ou de menor custo do que uma cidade como Nova York, que é cara pra caramba. Londres também deve estar passando pelo mesmo efeito, com certeza, as grandes capitais mundiais. Esse retrato de êxodo mesmo, né, cara? E que o varejo tem que obedecer esse êxodo de alguma maneira, né, cara? Sem dúvida. Tem a questão dos nômades digitais também, né, que tem todas essas países como Portugal investindo muito nisso. Então essa turma que viaja para trabalhar períodos de 3, 6 meses em um lugar remotamente, ou seja, tem todo um movimento fortalecendo aí essa ausência dos grandes centros, né? Então a gente falou de trabalho remoto, a gente falou dos custos de aluguel e o terceiro elemento é compras online, Caio. Principalmente daqueles produtos do dia a dia que são comprados, né? Como vitaminas, como comida, né? Aquilo que a gente compra no dia a dia. Você vê, né? E a gente fala muito disso, do impacto do online. E o online no varejo americano é 14,7%, né? Representa 14,7% de todo o faturamento, né? E aí a gente imagina que seria mais, né, Caio? Sabendo que, pegando recortes de alguns segmentos como eletrônicos, a penetração é maior, né, amigo? Não, e tem tudo a ver com o Brasil, que a gente está muito próximo dessa mesma marca, né? Aí entra o ponto de gancho, que a gente entra aqui, qual que é a importância das lojas que permanecem na cidade e porque elas ainda vão poder continuar ainda grandes lojas, né? Como a gente viu, trouxe grandes modelos ali, falando de NRF e tudo mais, tal, que a gente está falando específico de mercado americano, porque a notícia é específica do mercado americano, né? Mas a loja que oferta mais do que só produtos. A loja que oferta um motivo para a pessoa de fato sair de casa e ir até aquela loja, seja por uma experiência única de compra ou por um tipo de serviço, atendimento que ainda só é possível no presencial, no físico, né, tal. É como a gente cria esse modelo de loja que cria algo a mais nessa conversa toda, certo? Certíssimo. Tem um ponto aí na matéria que eu acho interessante, até quem fala isso, dá essa dica, é o Paco Underhill, que é um grande nome aí da ciência do comportamento de consumo e outras coisas. Primeiras leituras, cara, que eu ainda até hoje eu recomendo para as pessoas como Vamos às compras mais importantes para quem entra no mundo do varejo, que é observa teu cliente, cara. Olha para ele, vamos às compras tratar muito disso, né? De olhar o comportamento do teu cliente na loja para você entender o que você tá fazendo de errado, cara. Isso é o MVP, né, cara? A gente falou hoje de uma letrinha bonita do MVP, de testar com o cliente, cara. É isso, é você pôr a loja em prática e olhar o cliente se o comportamento dele tá batendo com o que você tava dentro da expectativa dele e sua, né, com a loja, para você poder depois moderar ou alternar e tornar a loja mais interessante depois. Isso mesmo, eu gosto muito, e aí ele dá uma dica e é interessante. Você lembra que em janeiro, quando a gente estava na NRF, a gente visitou uma loja chamada Goose, que é uma marca canadense, né? Lembro. Aquelas roupas, né, bem fofinhas, né, de meio aquele estilo da foto de IA que saiu do Papa, né, aqueles casacos. Puff de fofinho, né? Isso. E aí, cara, ele dá uma ideia assim, ó, que os grandes centros, como é que os grandes centros vão se recuperar em relação a isso? Ele dá uma dica, porque ele diz que é muito difícil. Fechou uma CVS, não vai abrir uma Nordstrom ali. O que é que a turma precisa fazer na visão dele? Pensar em algo mais dinâmico, né? Abrir espaços para contratos mais curtos de aluguel, onde você permita ter lojas pop-up, temporária, ou coisas como a gente tinha pensado. Você lembra que aquela loja da Gucci só abre no inverno, tá lembrado disso? Sim, casaco só faz sentido vender no inverno. E aí, a gente se questionou, caramba, e aí como é que é? Ele consegue esse mesmo contrato de aluguel daqui no ano que vem, no período de inverno, para vender o casaco? A gente ficou se questionando. E aí é interessante que o Paco fala isso. Diz assim, tem um espaço
que no inverno é Goose e no verão é Crocs, por exemplo, ou Havaianas, né? Olha que interessante, né? Eu acho que é cabível no modelo do Brasil. A gente está vendo aqui, pelas questões das próprias empresas, uma série de lojas fechando. Essa semana a gente teve notícia da Marisa fechando lojas, a Riachuelo fechando a icônica loja deles no Oscar Freire, quando abriu foi um rebuliço, né? Foram quase 10 anos de loja, cara, ali, né? Tal, icônica. Porque todas as marcas, de alguma maneira, estão procurando se equilibrar novamente. De fato, aquelas operações, quando você tinha 1000 lojas, você ter 10 deficitárias, vale a pena porque é um local de visibilidade e tal, e as marcas estão repensando essa questão. Então, de fato, falando, ó, o que não fechar não der lucro, nós vamos, o que não tá dando azul aqui no final do dia, né, na última linha do Excel, nós vamos fechar. Muita marca tá inclusive entregando pontos aí icônicos e tudo mais nessa história. Então, assim, onde sai um cara desse, quem entra no lugar aqui no Brasil? Também não tem. Todas as grandes operações no Brasil estão em xeque nesse momento. Estão se repensando nesse momento. Mesmo quem tá bem, não tá fazendo besteira, né? Então, assim, nesse momento o cara tá ponderando qualquer ação mais inovadora e tudo mais, porque não é o momento de inventar muita coisa, é o momento de fazer o básico, como a gente sempre fala aqui, né? Então o cara não tá disposto a arriscar, como já teve em outros momentos. Então, acho que a gente também passa, novamente, pelas mesmas questões que outros lugares do mundo estão passando nesse momento, cara. Perfeito, concordo demais contigo, Caio. Então vamos só, para quem está nos ouvindo aí, né, não se perder, né, nos pontos que levam a esse movimento. Então vamos só dar uma relembrada, tá? Então primeiro que a gente falou, trabalho remoto. Segundo que a gente falou, compras online. Terceiro que a gente falou, custo de aluguel. Quarto e último, depois vai ter um bônus, tá? Mas o quarto é a quantidade de lojas. Isso é uma coisa que a gente sempre questionava lá fora, né? Como é que você tem uma CVS aqui, você atravessa o quarteirão, tem outra lá, você atravessa o quarteirão, tem outra lá. Starbucks parece lixeira, aquela história da lixeira da Disney, que para 32 passos para um lado, para o outro, qualquer 32 passos você vai encontrar a lixeira dentro de um parque da Disney. Starbucks parece que você vai olhar para qualquer lado, vai ter um Starbucks. E por isso eles também estão na lista de fechando loja, né? Então, ou seja, o excesso de lojas também é um outro motivo, né, Caio? A gente vê o pessoal de farma aqui no Brasil, você usou exemplo de farma, aqui no farma do Brasil também tem se questionado se vale a pena de fato para marcar território, para não deixar outra marca, se vale a pena entupir de drogaria dessa maneira, né? Existe um novo mercado, a gente falou, para quem não acompanhou, eu não vou nem dar o spoiler, mas assiste o último news que a gente falou numa notícia que talvez ajude a incrementar um pouco o mercado farmacêutico nessa história, talvez abra novos horizontes, isso talvez se justifique de alguma forma, mas eu lembro contigo quando a gente estava na Barra, lá para cobrir o Web Summit, né? E andando numa mesma quadra tinham 5 drogarias, uma do lado da outra, parede com parede, né, cara? Será que existe público para tudo isso? Será que eu não tô dividindo demais o bolo, né? Então é uma questão que a gente sempre para e pensa, né? A gente sabe que quanto mais desemprego, estresse, ansiedade, mais a farmácia lucra no final do dia com gente precisando de medicação, mas ao mesmo tempo é um mercado que se questiona muito nessa história toda ali, se a gente vai ter fôlego pra aguentar tanta história. E tem até o próprio atacado, que a gente já falou isso em outros episódios, né, cara? O atacarejo é um modelo que cresceu em expansão e tem muito a ver com tudo aquilo que a gente tá falando, de estar mais próximo do consumidor, ou o cara fazer outro tipo de abastecimento. E a gente vive um momento que já estamos nos perguntando se esse modelo não está entrando numa fase de saturação. Até porque muitos desses estão tendo que investir em serviços para conseguir fidelizar esse consumidor em meio a tanta concorrência que existe hoje. Né, quando o Açaí comprou o Extra aqui em São Paulo, em alguns momentos os caras abriram unidades de atacarejo com menos de 1 km ou 2 km de distância, cara. Assim, porque eu tive que pegar a bandeira do Extra e eu não vou deixar aberto para o outro cara lá, no caso o Atacadão, que é o grande concorrente deles, entrar. Então, assim, aí você tem duas coisas muito próximas. A conversa que todo mundo quer entender paga-se a conta no final, essa conta fecha no final. Essa é a conversa que o varejista tem que estar na mão dele nessa história toda. É isso aí, cara. E a gente pensa, né? Porque o que você falou, Caio, é muito interessante. Porque tanto tem, como você lembrou ali na rua, ali na Barra, de várias marcas, mas também tem a mesma farmácia ou o mesmo negócio muito próximo um do outro para que o concorrente não entre ali, né? Então você tem dois tipos de disputa, eu comigo mesmo e eu Exato. com os demais concorrentes, né? Então isso aí... Terceira, né? Eu com online, né? E ainda tem eu com online, que é outra que a parede o muro do concorrente às vezes tá lá na China, né, cara? É verdade. Certíssimo, certíssimo. E aí o bônus, meu amigo, o bônus é
uma coisa que a gente já vive aqui eternamente no Brasil e que agora os Estados Unidos está sofrendo com isso, em todos os Estados Unidos. A gente já falou aqui como a gente encontrou uma situação bem, bem triste, né, nos Estados Unidos, em Nova York, como a gente fazia tempo que a gente não via tanta gente em situação de vulnerabilidade, gente em situação de rua. Quando eu fui em setembro passado a Flórida, também encontrei muita gente em situação de rua, situação de vulnerabilidade. E aí o que acontece? Aumento da insegurança, ou seja, por causa da insegurança, pequenos furtos, assaltos às lojas, né? Isso faz aumentar também o custo. As lojas também se motivam a sair daqueles grandes centros também por causa disso, a falta de segurança. Porque aqui é muito comum, né, Caio, a gente vê uma loja pequena tendo que pagar um segurança armado. Então imagina o quanto que você aumenta, além de estresse, né, de ter uma pessoa armada tendo que trabalhar ali e tal, o custo que se aumenta para ter uma coisa que deveria ser básico e direito de todos e todas, que é a segurança, né, amigo? Todos os mercados, quando eu falo mercado, eu não estou falando só o supermercado, eu falo os mercados, o mercado de varejo, ele já trabalha com índice de prevenção de perdas, né, cara, às vezes 3%, 2%, 5%, depende do cara, tal, que já é um absurdo, mas o que a gente vê é que de fato isso tem aumentado, né, também aqui no Brasil, né, por toda a questão de desemprego, instabilidade econômica e tudo mais, um pouco de drogas, não é nossa pauta, mas faz parte do contexto, né, o quanto isso impacta, né, o acesso fácil à droga. Tem a Cracolândia aqui em São Paulo, que isso, o entorno do centro, né, comercialmente falando, as lojas não estão suportando estarem próximas da Cracolândia, porque o fluxo de clientes desaparece, né? Onde você tem essa história, você mata o negócio em volta, então é fato. Tem cidades aí na Califórnia passando por essa história também, mas é uma foto minha que até viralizou em rede social. Eu tava numa unidade de supermercado, eu não vou citar nome, que não precisa, tá? Mas na gôndola de chocolate, cara, havia fios de nylon, né? Como se fosse uma cama de gato ali na frente da gôndola para evitar que o cara enfie a mão e puxe rápido o produto. Então você tem que colocar o produto para eles poderem pelo menos perceber quem é que tá roubando, dado o alto índice de roubo. Então, onde se rouba muito, infelizmente, o cara não consegue sustentar o negócio. Principalmente os pequenos negócios, né, cara? E a gente vê muito, né, quando a gente vai sair dos grandes centros, aqueles negócios que a pessoa atende através de uma grade, né? Porque você tem o furto, que é isso aí que você falou, e tem o assalto também, né? A adega à noite em cidade pequena é uma grade com um portinho desse tamanho, porque o cara tá atrás do uísque que custa mais caro, da vodka que custa mais caro. Então isso é algo que a gente sempre teve aqui, para pequeno e para grande, e que agora lá eles estão sofrendo com isso, né? Lembrando que aqui a gente tem tudo aquilo que a gente já falou, né? Que não é nossa pauta, mas a educação é fundamental para que as pessoas tenham mais oportunidade, né? Para que tenham alternativas na vida, mas lá realmente tem tudo a ver com o que o Estado já vem sofrendo na economia e tudo, né? Então eles começam também a ter isso. E aí, Caio, a gente chega no ponto do local, né? Que é o nosso conceito desse ano, né? Que é uma das maiores apostas que a gente faz esse ano, que é aquele conceito de comércio local, negócio local, que é muito mais do que o pessoal chama aí de comércio de proximidade, né? Varejo de proximidade. Não basta estar próximo, né? O nosso conceito ele vai mais profundo. Tem muitos negócios que estão próximos, mas não estão conectados com o entorno, com a vida ali do bairro, né? Não somam ali na vida do bairro. Então, o ser local são as lojas que são orientadas para a comunidade e afinidades do lugar, ou seja, eles se conectam, eles interagem, eles fazem parte, eles dão orgulho a quem está lá de ter aquela marca ali e dá um senso de pertencimento. E essas marcas se fortalecem quando desenvolve esse conceito local que a gente vem trabalhando, né? E aí tem um urbanista, né, finalizando aqui a matéria, que fala que para um lugar ele precisa de uma vida nas ruas, de muita fluidez, de muita coisa acontecendo, porque quando as pessoas têm nas ruas cultura, lazer, compras, esse lugar ele tem vida de mais qualidade e ele tem mais segurança também. Fortalece também os benefícios desse movimento dos negócios locais, do comércio local, nas periferias e nos bairros, né? Ou seja, você traz o dinheiro, como a gente já estava falando, né? O dinheiro começa a circular ali mesmo e não mais nos grandes centros, e aí também essas marcas começam a desenvolver ações por ali, e aí você começa a ter outras coisas acontecendo, e as pessoas começam a não precisar mais sair dali.
E aí aquele ecossistema fica vivo, seguro e saudável, né, Caio? Cara, e olha só, tudo que você tá falando aqui tem tudo a ver com a conversa que eu tive. A gente tá gravando esse episódio ao longo da semana, é publicado na segunda-feira, então eu vou falar nessa semana, né? Mas nessa semana eu tive palestrando lá na APAS, né? Que é o maior evento de supermercados do mundo e tal. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 monstros do varejo, a Kate Anquetil, né? Que tem lá, que a gente sempre fala muito dela aqui, do fim da era da abundância. Fã. E com o Lee Peterson, né, cara? Que é da WD Partners, né, cara? Que tem o Supernova, que inclusive o grande conceito que eles trouxeram na APAS esse ano no congresso para falar de Supernova. O bacana, cara, do Lee é exatamente essa história, que ele traz muito desse mercado dos 15 minutos do walkability, né, da caminhabilidade, que as pessoas hoje têm buscado como um destino morar em locais que elas possam fazer tudo o que elas precisam num raio de 15 minutos a pé. Então tem exatamente isso, e até a matéria que a gente vou dando gancho para a matéria da CNN, ela frisa que nos Estados Unidos muito está se buscando um rezoneamento, né, de áreas para atrair moradores aos bairros do centro, que é uma coisa que aqui, para quem é de São Paulo, por exemplo, já escuta isso há anos, de como é que eu transformo o centro trazendo pessoas que de fato venham morar no centro para poder usar mais o centro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, começou-se um movimento que ainda está em curso ali na região ali do Pierre Mauá, por ali, então tem um movimento nessa direção de trazer pessoas para lá. Eu vi que tem alguns empreendimentos subindo, não na velocidade que eles gostariam, mas está acontecendo. Encerramos o episódio de hoje, meu doutor? Encerramos, meu amigo. Deixa eu só fazer aqui um ponto, né? A gente fez uma enquete no episódio do Varejo Cast News da quinta-feira. Você é contra ou a favor da regulamentação das Big Techs no Brasil? Caio, 100% das respostas sou a favor. Olha que legal, tá vendo só? Então, precisamos de fato discutir isso mais em público, mais com as pessoas para entender. E também, sempre lembrando aqui, né, Fred, tem um quadradinho muito simpático aqui no canto direito superior, para quem tá assistindo a gente no Spotify ou quem tá assistindo no YouTube, lembrando, ó, você tá no Spotify, não esquece, tem vídeo nosso aqui todo episódio, tá? Tem um quadradinho aqui que é um QR Code especial. Usando esse QR Code aqui, a mensagem tá na tela o tempo todo aqui embaixo, mas para onde a gente manda essa pessoa que acessa o QR Code, cara? Cara, você vai cair na Caverna do Dragão. Brincadeira. Não vai nunca mais sair, não. Pode parar. A gente não vai te deixar sair de lá, mas é por um bom motivo, que tem conteúdo bom, você que não vai querer sair, né, cara? Então é uma versão boa da Caverna do Dragão. Você cai no nosso grupo, na lista VIP lá, e lá a gente concentra as informações pra você não precisar, deixa eu ver o que é que saiu do episódio novo, conteúdo novo. Toda vez que sai um conteúdo novo, a gente coloca lá pra você, como também a gente já tá fazendo alguns materiais extra, né, bônus pra cada episódio. Então a gente tá falando aqui, o material de hoje já tá pronto, daqui a pouco vai estar lá na lista, fazendo um textinho resumindo, né, o nosso episódio de hoje, que daqui a pouco a gente vai publicar lá na lista. Então, além dos episódios, vai ter um conteúdo que só você vai receber, que está lá na lista, que você vai poder ler, estudar um pouquinho mais sobre aquilo e, claro, compartilhar com quem você quiser, né, meu amigo Caio Camargo? Muito bom. Tem agradecimento especial do Fred nessa semana? Tem agradecimento especial a todos, é especial a todos e todas que nos ouvem, mas tem aí, ó, você que está nos ouvindo aí nesta segunda-feira. Hoje eu estou em Gramado, na SIC, né, uma grande feira calçadista de lá, então tem palestra lá no final da tarde. Dia 23, 24 vai rolar lá a FBV, Feira Brasileira de Varejo, em Porto Alegre. Se você estiver por aí também, chega lá porque tem um painel bem legal lá comigo e vai ser muito bom recebê-los. A gente toma um cafezinho, conversa sobre Varejo Cast e outras coisinhas mais, né? E você, Caio, algum agradecimento? Vai estar em algum lugar que é aberto pra galera poder ir assistir? Com certeza. Queria agradecer primeiro o pessoal da APAS, foi uma honra estar lá com eles, cara. Fui na APAS e também com o pessoal do IBEVAR também, fizemos um painel de pós-Web Summit, foi muito bacana ontem aqui em São Paulo, foi aberto, tá? Quem esteve com a gente, muito obrigado, mesmo online que esteve com a gente. Essa semana eu tô no Retail Conference em Campinas, cara, um evento que eu gosto, assim, de paixão, já acontece há bons anos, é um baita de um evento. Pra mim é um dos principais eventos de varejo do Brasil também hoje, tá na lista dos top 10 com certeza, na nossa aqui, FBV, APAS, né, o Retail Conference, é muito bacana que o Varejo Cast... Estamos indo lá sempre bem representado por mim ou por você. A gente está sempre fincando uma bandeira como Varejo Cast em cada um desses eventos aqui. Eu acho muito legal. A gente está podendo estar palestrando, moderando. Também vou estar falando também com o pessoal da NDev e também numa convenção lá do pessoal da Larup, que é uma marca que eu gosto demais lá de moda, que está destruindo o mercado, está crescendo horrores aí no mercado de produtos esportivos, mas com uma pegada tecnológica muito bacana aqui.
Show de bola. Então, só agradecer mais um episódio com a sua companhia, sua audiência, onde quer que você esteja nos vendo e nos ouvindo, seja na academia, na clínica, na rua, no carro. Muita gente, viu, Caio, tem mandar um abração aí. Eu falei de agradecimento especial ao Thiago Lajos, diretor da Inter TV, né, afiliada do Grupo Globo, que mandou aí uma fotinha nos ouvindo no carro enquanto tá indo pro trabalho. Legal. Então, muito bacana. Excelente, né, isso aí. É isso aí, então, pessoal, não esquece não, tem episódio toda segunda e quinta, então próximo episódio, Varejo Cast News com você na quinta-feira já. Estamos separando as pautas, quer mandar alguma pauta ou quer que a gente discute algum tema, não esquece. Quando você entrar na lista VIP lá, tem um linkzinho especial que você pode mandar mensagem pra gente, pode conversar com a gente, pode fazer sugestão de pauta, críticas também, para ajudar a gente a criar cada vez mais o melhor canal de varejo para você, aqui também no Spotify, nas mídias sociais. Você assistiu Varejo Cast.